Boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Mais uma segunda-feira que podemos aqui diretamente de Brasília trocarmos experiências, falarmos e elevarmos ainda mais o nosso conhecimento e nosso espírito nos ensinamentos da Seichonoe. Quero agradecer a todos que estão presentes, seja presencialmente ou virtualmente, meu muito obrigado. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 187. Oração para conscientizar o corpo verdadeiro que é indestrutível. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão, e caso você o tenha, seja aqui presencialmente ou seja em casa, e queira acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, pode fechar os olhos, assumir a posição de oração ou uma posição confortável e vamos juntos elevar o nosso pensamento para junto de Deus. Vamos lá então? Oração para conscientizar o corpo verdadeiro que é indestrutível. Deus é a única existência verdadeira. Deus é o único Criador. Deus é o bem. É impossível que do bem surja o mal. Portanto, todas as existências criadas por Deus são bem. Como tudo é bem, não é viável a existência do mal. A doença não existe, porque é um mal. O pecado não existe, porque é um mal. Tudo que ocasiona o mal e os karmas maléficos não são existências verdadeiras. Se eles parecem existir, isso não passa de um sonho. Se a doença, a decrepitude, a pobreza e a infelicidade parecem existir, isso não passa de ilusão. Acabe, sonho, desapareça ilusão. A luz da verdade já veio iluminar nossas mentes. O sonho acabou e a ilusão desapareceu. Terminado o sonho e desaparecida a ilusão, o que permanece depois é unicamente a existência verdadeira, perfeita e boa criada por Deus. Deus é a única existência verdadeira. Deus é o único Criador. Todas as existências nasceram de Deus. E o que mantém todos os seres e todas as coisas na forma como são é a sabedoria de Deus que está à retaguarda deles. É a sabedoria de Deus que está à retaguarda deles. É, segundo a sabedoria de Deus, que todos os seres e todas as coisas são projetados, dispostos ordenadamente, mantidos em harmonia e têm preservadas suas existências. O projetista de todos os seres e todas as coisas é a sabedoria de Deus único. E como na sabedoria de Deus não há imperfeições, insuficiências ou condições, todos os seres e todas as coisas do mundo criado por Deus estão em perfeita harmonia, não sendo possível haver dissensões, lutas ou explorações recíprocas. Não há conflito entre nações. Todos os povos se confraternizam. Os indivíduos, vendo em seus semelhantes a imagem verdadeira de Filho de Deus, respeitam-se uns aos outros, sem discriminação de raça ou cor. As famílias vivem em harmonia e não existe nenhuma inveja, nenhum ódio e nenhuma ira. Neste momento, contemplando o aspecto real do ser, vejo que a vida de todos os seres vivos existentes, inclusive a de qualquer micro-organismo, vem de Deus. Assim sendo, mesmo os micro-organismos, já que possuem vida, são criaturas de Deus. Então é impossível que qualquer vírus, bacilo, fungo ou protozoário ataquem o ser humano e lhe causem doenças. Portanto, o fato de o ser humano ser atacado por micro-organismos e contrair doenças não passa de sonho ou de ilusão. Acabe sonho, desapareça ilusão. Despertos, conscientizemos que somos dotados de corpo verdadeiro, eternamente inadoecível, não envelhecível e indestrutível. O homem, sendo filho de Deus, não é matéria, não é corpo carnal, não é um ser frágil fadado ao envelhecimento e desaparecimento. O homem é corpo búdico, corpo diamantino, corpo indestrutível, corpo espiritual, corpo sempre jovem e corpo imortal. Daqui por diante, não haverá envelhecer, não haverá adoecer, não haverá morrer. Agradeço a Deus que me fez conhecer essa verdade e prometo solenemente praticar diariamente a meditação Shinsokan para que essa verdade fique gravada, inclusive nas camadas mais profundas do meu subconsciente. Obrigado, obrigado, obrigado. Oração linda que fala
exatamente como é o mundo da criação perfeita de Deus, onde não há dissensão, não há briga, não há ódio, não há desavença, não há nada, porque o mundo da criação de Deus é pura harmonia. Então, quando nós entendemos este mundo da criação, nós conseguimos separar o mundo da criação do mundo da projeção. O mundo da projeção é fruto das leis mentais. Agora, o mundo da criação é o mundo perfeito criado por Deus. Então, meu muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Quero agradecer novamente a todo mundo que está aqui presente na Regional DF Brasília. Meu muito obrigado. A você de casa, meu muito obrigado. Quero agradecer quem está assistindo a palestra aqui em Brasília, fora de Brasília, quem está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. É uma imensa alegria estar aqui mais uma segunda-feira com vocês, estudando e aprofundando um pouquinho mais os ensinamentos da Seichonoye. Dando sempre um enfoque na importância da meditação, na nossa transformação dos hábitos e da vibração mental. E hoje vou trabalhar um tema bem legal, que é esperança e fé, que é algo que acaba sendo o carro-chefe dos movimentos religiosos. Lembrando que não é a minha pretensão esgotar o assunto, até porque você tem várias maneiras de abordar esse assunto. Então, a nossa intenção não é esgotá-lo, mas abordá-lo de uma maneira que seja assim, bem fácil de compreensão e que não é também a ideia esgotar o assunto, né? Nós vamos tentar falar dele sem tentar ou ter a pretensão de esgotar o assunto. Nós vamos abordá-lo de uma maneira mais, não diria simplória, mas de uma maneira mais simples de compreensão. Porque normalmente trabalhar esperança e fé é algo difícil. Por quê? Porque são termos um pouco vagos e são utilizados em várias outras situações da nossa vida. Eu sempre falo isso, que algumas palavras, quando a gente vai falar daquilo que é intangível, a gente acaba tendo que utilizar palavras tangíveis. E muitas vezes as palavras tangíveis não conseguem expressar aquilo que é intangível. Então alguns conceitos eles ficam muito abstratos, muito abertos, e a gente tenta defini-los, ou a gente tenta dar uma restrição maior. Exatamente porque eles são abertos, você tem inúmeras maneiras de abordá-los ou de trazer conhecimento sobre isso. E dentro da Seichonoye, a questão de esperança e fé, ela é vastamente trabalhada. Ela é falada sobre várias óticas, sobre vários momentos, e eu vou trazer sobre uma ou algumas dessas óticas. Vou utilizar o livro Introdução da coleção A Verdade, é o volume 1, né? Essa coleção que é maravilhosa, composta de 10 volumes, mais um volume suplementar. E nela, apesar desse livro ser introdução, ele é extremamente profundo. Ele traz conceitos bem densos de filosofia e espiritualidade. E nós vamos abordar exatamente um tema que está aqui na página 111, né? O poder da esperança e o poder da fé. Então nós vamos trabalhar esses dois pontos. Lembrando que meu livro aqui é deixa eu ver aqui qual é a edição. Esses da coleção A Verdade, antigamente, o pessoal mais antigo, ele é a segunda edição, tinha esse livro na capa verde. Eram todos eles capinha verde, e agora eles vieram com essas capas bonitas, com fotos da natureza. Então vamos lá? Deixa eu trazer aqui o quadro. Certíssimo! Então, o poder da fé, o poder da esperança e da fé. Então, vamos lá. Para nós começarmos, a gente tem que começar a entender o que significa esses conceitos, né? Essas afirmações, né? Por que o poder, por que a esperança e a fé têm poder, para a gente compreender o quanto que o trabalho disso aqui é importante. Primeiro ponto é que é o seguinte, o ensinamento da Seichonoye é um ensinamento prático. Prático. O que isso quer dizer? Ele é um ensinamento de vivência. Então, o ensinamento da Seichonoye, ele só vai fazer sentido e ele só vai transformar se ele for vivenciado. Então, isso quer dizer que não basta eu simplesmente estudá-lo se eu não colocá-lo em prática. Nós somos acostumados, até pelo nosso sistema de ensino, a estudar muita coisa, mesmo sem utilizar nunca na nossa vida. Então, se a gente pegar boa carga do que nós aprendemos no primeiro e no segundo grau,
pouquíssima coisa a gente utiliza no dia a dia. Pouquíssima coisa. Então, dos estudos aprofundados de matemática, se você for parar no seu dia a dia, uma regra de 3 te salva em inúmeros casos. Você dificilmente você utiliza, a não ser que você trabalhe com isso, por exemplo, logaritmo. Você não vai chegar, eu tenho uma chance aqui de calcular o seno do cosseno. Normalmente a gente não faz isso no dia a dia. Não é algo nosso. Da mesma coisa em relação à física, química. Você não sai calculando a velocidade do trem, quando é que o trem vai sair de lá para cá, até porque normalmente a gente não tem trem, né, salvo Minas Gerais, que tem trem em todo lugar, no resto do país só não tem trem. Então o que acontece? Você acaba não dando vivência àquilo. Então fica natural a gente aprender sem utilizar. Isso acontece também nos ensinamentos religiosos. As pessoas têm o hábito de estudar, entender intelectualmente, mas achar que aquilo é fora dela, fora da vivência dela. Então é comum, as pessoas vão aos encontros religiosos e saem e não colocam ou não buscam modificar nada na sua postura de vida. Então, a pessoa vai na igreja e escuta sobre amor. Ela fala, nossa, o amor é lindo, o amor é maravilhoso, que coisa show. Eu vou viver isso? Não, mas é lindo. Então, é longe dela, é algo teórico, é algo que está para o além. Então, muitas pessoas acreditam que o que ela estuda vai ser algo que ela vai vivenciar quando ela morrer e for para o céu. Para a vida cotidiana não precisa. Então, não é trabalhado mudança, não é trabalhada responsabilidade, não é trabalhado transformação. Não são trazidos para a vivência da pessoa realidades. Então, se isso tem no movimento, no conhecimento, isso também acaba tendo nas vivências religiosas. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, não, eu sou de tal linha religiosa, mas não pratico. Como é que a pessoa pode ser de uma linha religiosa e não praticar? Não é. Mas porque todo mundo precisa se identificar em algum lugar, ela acaba assumindo isso daí. Então, o que acontece? A Seitonella tem uma visão diferenciada. A visão religiosa ou a visão filosófica da Seitonella é praticar. Se você não pratica, não é suficientemente, não é o bastante apenas estudar. Estudar é importante? É. Porque quando você estuda, você entende o porquê que você tem que praticar. E você pratica. E quando você pratica, você sente a necessidade de estudar. E assim torna um círculo virtuoso para que você possa se desenvolver. Então, o estudo, ele faz parte e também a prática é necessária. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque algumas pessoas têm o hábito de ou não estudar, ou não praticar, ou não estudar e nem praticar. Então, a pessoa frequenta e ela fica esperando que a vida e a espiritualidade dela venha por osmose. Ela fala, eu vou chegar ali perto e simplesmente pelo fato de eu estar ali, eu vou me desenvolver. O que você tem é picos de transformação. Você tem picos de mudança. Funciona mais ou menos assim. Olha que interessante. Todo mundo tem uma linha ou um nível vibratório. Todo mundo. Todo mundo. Algumas pessoas têm níveis vibratórios mais elevados, outras mais baixos. Poderíamos afirmar que chega a ser quase uma característica física da pessoa, porque está impregnada em um dos seus corpos espirituais. Quando a pessoa toma contato com o ensinamento, que ele é maravilhoso, ela tem uma subida no seu nível espiritual. Então ela se sente eufórica, feliz, elevada, ela se sente mais feliz. Mas logo depois que ela para de ter contato com aquele estímulo que eleva a sua alma, ela volta para a sua vibração. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas assistem palestras da Seitonella, elas vão aos seminários da Seitonella, elas vão às reuniões e escutam. E elas vão tendo esses picos. Mas o que acontece? Não há um trabalho efetivo para mudar o padrão da vibração. E o nosso esforço e o nosso trabalho tem que ser para mudar esse padrão. Porque quando você mudar esse padrão e o elevar, você vai continuar tendo picos, mas esses picos eles vão ficar mais constantes e vão abaixar menos. É por isso que acontece o seguinte fenômeno. Assistimos a reunião aqui na segunda-feira. A gente sai daqui maravilhado.
a gente chega em casa agradecendo. Muito obrigado, que coisa maravilhosa. Descobri que eu sou filho de Deus, você chega super lindo. Vai dormir agradecendo o travesseiro, a cama, tudo mais. Aí você acorda na terça-feira feliz. Aí você já começa falando as coisas, mas acontece uma coisinha ou outra, você já começa a reclamar, você já não fala nem que todo mundo é filho de Deus. Chega na quarta-feira, você já levanta, esquece de agradecer, já começa a reclamar um pouquinho mais. Na quinta-feira, você já levanta reclamando. Aí, filho de Deus aqui não tem um monte de outros filhos. E assim vai. Quando chega no domingo, você já está revoltado, falando, eu preciso voltar para me energizar. Aí você vem para a segunda-feira e você fala, pô, pior que é, cara, eu tenho que agradecer, eu tenho que ter a mente alegre. E você fica vivendo essa montanha-russa. Por que você fica vivendo a montanha-russa? Porque a reunião ou a palestra, ela tem um incentivo de te elevar, mas o trabalho de fazer a transformação da sua vibração é seu. Porque se essa vivência ela não for algo que você começar a trazer diariamente, você não consegue elevar. 1 hora de palestra, 1 hora e meia, ou um final de semana, não são capazes de transformar você de forma indelével. Essa transformação, ela tem que ser no dia a dia. Da mesma maneira que se você for para um restaurante e comer 2 dias bem, não vai ser o suficiente para te manter nutrido o mês inteiro. Então, se você quer nutrientes, saúde na sua alimentação, o que você precisa fazer? Comer todos os dias? Bem. Dúvida, gente? Você precisa comer bem todos os dias. Aí, e detalhe, quantas refeições a gente faz por dia? 3, 4, 5, 6, 7, depende da sua gulosice. Dependendo do nível que você tem de destroyer, você vai comendo mais. Então, observe, você tem que fazer 5 refeições, a título de exemplo, as 5 precisam ser balanceadas. A mesma coisa com a sua alma. Você precisa fazer com que a sua alma se alimente diariamente, várias vezes ao dia, de forma a auxiliá-la a ela ficar nutritiva, ela ficar nutrida. Para ela ficar nutrida, você tem que fazer os trabalhos de engrandecimento. E os trabalhos de engrandecimento, eles dão trabalho. Por isso que as pessoas têm preguiça de fazer. Vocês conhecem aquela pessoa que fala assim, ó, aproveitando que você vai lá na reunião, reza por mim. Vocês já viram? Reza por mim, vai lá, faz uma oração para mim para ver se melhora. Aí você fala, não, vamos comigo. Preguiça. Estou numa preguiça, tá frio. Mas tá frio para você, tá frio para mim também, ué. Não, mas já que você já vai, reza você por mim. É a típica pessoa que quando está com dor de dente, fala para você, vai no dentista para mim. Adianta você ir no dentista? Não adianta. Se a pessoa está com o nível espiritual que precisa ser trabalhado e melhorado, é ela que precisa se desenvolver. E é esse o ponto que a gente aprende dentro da espiritualidade, que nos mostra a necessidade da prática. E é aqui que a Seitonê cai forte. É aqui que a Seitonê cai forte. Porque Seitonê é prática, é praticar, é prática, não é só blá blá blá. Praticar, praticar, praticar diariamente. Pretor, nem todo dia eu pratico. Não tem problema. É questão de construir hábitos. À medida que você vai construindo hábito, as coisas vão ficando mais fáceis. Não demandam tanto esforço, não demanda tanto esforço. Você vai conseguindo lidar, mas você precisa praticar. Por que eu bato nessa tecla? Porque não tem como você falar que você vive a Seitonê se você não pratica. Não tem como. Não existe aquela figura do famoso católico não praticante. Você é o quê? Católico, mas não vou à missa. Nunca pratiquei, não sei nem como é a Bíblia. Então você não é católico. Você simplesmente acha que você se identifica com aquele grupo. E dentro da Seitonê, se você não pratica, você não pode afirmar que você está vivendo o ensinamento. É interessante que quando eu vou estudar ou ler, até mesmo depoimentos de pessoas que se afastaram dos ensinamentos da Seitonê, a principal frase que as pessoas costumam utilizar é o seguinte, não consegui praticar. É interessante. Raramente você escuta alguém falando, não consegui entender. Entender não é tão difícil. Praticar é que é o complexo. E é no praticar que você tem a transformação.
Então, por isso que é tão importante a gente bater na tecla da prática. Porque quando nós praticamos, aí a vida se transforma. A vida se transforma. Nós temos inúmeras histórias, inúmeros relatos, muita coisa bonita acontecendo. Mas por que elas acontecem? Porque as pessoas praticaram. Elas vivenciaram aquela transformação mental. Elas vivenciaram aquele aprendizado, exatamente porque elas vivenciaram aquele aprendizado, que houve a transformação. Então, a Seichonoye é uma prática. E a primeira prática que a Seichonoye nos convida a fazer é mudar a visão de mundo. É a primeira prática. Ela começa sendo a mais simples e termina sendo a mais complexa. Porque você começa mudando a maneira como você enxerga ao lado, o que está ao seu redor, até chegar o momento que você tem que definitivamente mudar a visão de como você é como ser. Então ela começa numa coisa simplória e ela se aprofunda de uma maneira grandiosa. Mas é a primeira prática, é mudar a visão de mundo. Porque a nossa visão de mundo, ela é uma visão que tende a ser completamente pessimista. Nós somos treinados para sermos pessimistas. Hoje em dia, ainda mais. Se você chega num local e reclama, você é tido como uma pessoa de opinião. Você chega num local e agradece, você é tido como bobo. Se você chega num local e não quer comprar briga, você é tido como passado, fraco. Se você chega num local comprando briga, você é tido como corajoso. Aquela pessoa é uma pessoa assim, sabe? Defende os seus ideais. Só que o ponto é o seguinte, quando você tem que conviver, ninguém quer conviver com conflituoso. Todo mundo quer conviver com harmonioso. Só que o harmonioso ele é tido como fraco. Então, uma pessoa que ela é tida como fraca, ela fica com vergonha, ela não quer. Então, hoje em dia, todo mundo é compelido, todo mundo é convidado a ser crítico, julgador e extremamente severo com os outros. Porque é chique, gente. Você chega no local e você reclama, a pessoa fala, essa é uma pessoa que sabe do que está falando. Às vezes não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia do que está acontecendo, porque é o hábito de reclamar. É o hábito de reclamar. Eu tenho um exemplo de uma conhecida minha, que ela foi para um lugar que ela não tinha sequer condição de entrar. Pagaram para ela um convite, ela pôde entrar num clube, que o clube era maravilhoso, convite caríssimo para passar uma festa, e o foco dela não foi curtir a festa, foi o quê? Reclamar daquilo que ela não gostava. Ela estava num local maravilhoso, mas ela conseguiu ver a maravilha? Não. Enquanto várias pessoas queriam estar no lugar dela, ela não conseguiu curtir, por quê? Porque o hábito dela é reclamar. O que é um hábito de reclamar? É uma visão equivocada do mundo. A pessoa vai criando o hábito de reclamar porque ela vai distorcendo a maneira de ver o mundo. Nós temos várias maneiras de enxergar o mesmo fato. O mesmo fato. Você pode enxergar de várias maneiras. Quando a gente vai estudando e entendendo como funciona não só a dinâmica social, mas a maneira como nós lidamos ou recebemos as informações, a gente percebe como não só a interpretação ela é relativa, como nós podemos escolher aquilo que vai nos influenciar. Nós somos bombardeados todos os dias de informação. Todos os dias nós somos bombardeados. Nós escolhemos quais informações nós vamos segurar e quais nós vamos soltar. Adivinha quais são as que nós seguramos? Até por hábito, as negativas. As negativas. Tanto é que qual é o jornal que faz sucesso? O que fala coisa ruim ou o que fala coisa boa? A pergunta que você vai fazer, tem jornal que fala coisa boa? Porque o trem é tão ruim em termos de negócio que não tem. Você não tem um jornal só boas notícias? Não faz sucesso. Agora, você bota lá sangue escorrendo, más notícias, crise, guerra, todo mundo sentado assistindo. Por quê? Nós somos treinados a sermos negativos. Como nós somos treinados a ser negativos, quando vem uma proposta de ser positivo, ela soa esquisito. Ela soa esquisito. A pessoa que é positiva, ela fica destoando do grupo. Observa aquela pessoa que chega numa segunda-feira no trabalho toda feliz, cumprimenta todo mundo olha assim, tem algo errado. Essa pessoa faz uso de alguma coisa, porque não é normal. Quando o normal deveria ser todo mundo feliz, gente. Feliz, por vários motivos.
Mas qual é o foco? A gente tem que sempre pegar o que é negativo e dar ênfase. O positivo não. O positivo você segura as pontas. Isso é uma maneira equivocada de ver o mundo. E o que acontece? Esperança e fé são visões positivas da vida. São maneiras positivas de nós enxergarmos o mundo. Então, olha só, nós temos um fato. Vamos pegar um fato qualquer. Essa foi embora. Aqui, ó. A gente pode pegar um fato aqui. Imaginemos um fato como sendo um cubo. Dependendo da posição que você vai enxergar esse cubo, você pode ver um fato negativo ou um fato positivo. É o que as pessoas chamam de teoria do copo cheio e copo vazio. Aqui, ó. Se eu olhar o cubo por esse lado, ele pode me aparentar negativo. Mas não necessariamente o cubo em si é negativo. O cubo em si não é, ele não é nem negativo nem positivo. Ele é um fato. É nós que damos a força àquele fato. De outro lado, se você pegar por uma outra face, isso pode ser extremamente positivo. Um exemplo, por exemplo é ótimo, né? Um exemplo é que, vamos pegar uma situação, pode ser qualquer situação, um imprevisto que acontece com você, um término de relacionamento. Quantas pessoas chegam e falam assim, nossa, eu terminei um relacionamento, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, principalmente os jovens apaixonados que chegam assim, sabe, faz aquele drama, e quem já tem mais vivência, olha, esquenta não, filho, daqui a pouquinho você vai entender o que está acontecendo. E com o passar do tempo, ele percebe que no primeiro momento o fato era péssimo, mas no segundo ele foi ótimo. Porque desenvolveu algo ou alguma habilidade que era necessário. Qual é o ponto? Se você não aprende a distinguir momentos da vida e você ficar com a visão de mundo equivocada, a primeira coisa que é destruída dentro de você é sua esperança e sua fé. E isso atrapalha diretamente o cumprimento da sua missão na face da Terra. Por quê? O ser humano ele é movido por esperança e fé exatamente porque algo dentro dele fala que existe algo a mais do que apenas aquele fato que é apresentado. Traduzindo, nós meio que intuitivamente sabemos que há algo por detrás de tudo que acontece. Tanto que nós temos o tempo inteiro o mecanismo da recompensa esperando ser premiado. A pessoa fala, eu sou um desgraçado, eu não mereço, eu sou pecador. Mas se aparece alguma coisa boa, ela fala assim, finalmente me reconheceram. Todo mundo tem a ideia da recompensa. Por que a gente tem a ideia da recompensa? Porque nós sabemos que há algo por detrás daquilo que acontece. Nós não sabemos explicar o porquê. Aí cada movimento traz uma explicação religiosa para esse fato. O ponto é que psicologicamente, todos nós temos a ideia do merecimento, porque nós sabemos que há um trabalho todo na nossa existência. Ou seja, a nossa existência não é vazia. As pessoas falam, eu sou honesto. O que elas esperam por ser honesto? Que elas sejam reconhecidas, que elas sejam premiadas, que elas tenham usufruto desse sentimento de ser honesto. Tanto que a pessoa, quando você fala assim, eu sou honesto, a pessoa fala, não faz mais do que a sua obrigação. Ninguém gosta de ouvir. Não é verdade que é a obrigação, gente? Mas por que a gente fica triste quando alguém fala, não faz mais do que sua obrigação? Porque no fundo a gente fala, não, eu sou honesto, por isso eu mereço ser premiado por causa disso. Por quê? Porque é uma ação que você espera que tenha a reação equivalente. Isso, gente, é um passo da esperança. É um passo da esperança. Eu tenho esperança que vai melhorar. Por que vai melhorar? Porque eu sinto que no fundo, tem coisa boa para acontecer. Mas, se a gente vê o mundo de uma maneira negativa, quando é que as coisas vão acontecer? Nunca. Nunca. E aí vem toda uma engenhosidade da vida, das leis mentais, que complicam as coisas. Por isso que é importante a gente estudar. Mas mais do que estudar, transformar. O que a Seichonoye faz? Nós começamos a aprender, dentro da filosofia da Seichonoye, que nós temos que observar todos os lados do cubo.
Nós temos que começar a observar o problema sobre todas as suas possíveis situações para que aprendamos a extrair o que tem de bom. Porque se nós aprendemos a extrair o que tem de bom, a gente ilumina a nossa mente, fortalecemos a nossa esperança e a nossa fé. Então, olha só que interessante. Vou dar um exemplo aqui. Estou com o microfone de fio. A visão negativa é, nossa, eu estou com o microfone de fio, eu não posso me locomover no palco, que ruim. A visão positiva é, oba, que bom, eu estou de microfone. É diferente, o fato é o mesmo, mas é você observar de uma outra perspectiva para que você encha o seu coração, a sua mente de alegria e pensamentos positivos, a fim de que você transforme a sua visão de mundo e possa construir uma esperança sólida dentro de você. Sólida. Então, olha que interessante. Tudo que você tem, você pode observar por esse viés. Tudo. Ai, preletor, isso é o jeito poliana de ser. Exato. Nunca foi tão necessário trazer o jeito poliana de ser. Por quê? Porque as pessoas trouxeram isso de uma maneira tão ridícula. Ai, você é tão poliana. E qual o problema? Porque os esperançosos mudam o mundo. Os que reclamam não mudam nada. Você não tem transformação na mera reclamação. Você só tem transformação onde há esperança. Você pode observar. Todas as transformações que nós temos na humanidade, desde a invenção do avião, a invenção do computador, foram pessoas que tiveram esperança de fazer alguma coisa. E aí vem um trabalho correto do esperança, que nós já vamos falar o que é. Então o ponto é esse, porque as pessoas falam, não, reclamar eu estou expressando a minha individualidade. Você está expressando a sua mente negativa. Ah, então eu não posso reclamar? Pode, mas até na maneira de reclamar você pode ser positivo. Até na maneira. Porque muitas vezes, gente, reclamação, a pessoa está mais preocupada no exercício de poder do que de realmente manifestar uma maneira positiva. Se eu vou fazer uma reclamação para alguma coisa, é que eu quero que aquela alguma coisa mude, para melhorar. Beleza, tem algum problema? Não. Mas quando você tem esse viés, se você reclama só para reclamar, qual é a chance da coisa mudar? Zero. Por que alguns conflitos familiares não acabam? Porque a pessoa, ao invés de apontar a situação com amor para mudança, ela aponta a situação simplesmente para exercício de poder. Então, ao invés de falar para o filho, filho, me ajude arrumando o seu quarto, que você está expressando de forma clara o seu desejo e o que você espera de ação, você fala, você não presta, você é um inútil. Por quê? É uma visão negativa do ser humano, na esperança de que ele vai mudar. Ora, se eu sou chamado de inútil, qual é a chance de eu mudar? Zero, eu sou inútil mesmo. Já que você fala que eu sou inútil, nada farei. Quando você traz numa outra postura, gostaria que você me ajudasse arrumando o quarto. Ele pensa, poxa, se eu arrumar o quarto eu posso ajudar. E quando ajuda e recebe elogio, ele se vê como uma pessoa capaz de levar boas coisas ou boas ações para o próximo. Então, é uma pegada assim que ela tem prática total, ela tem utilidade total. Por quê? É você mudar a maneira de enxergar o mundo para você mudar a maneira como você reage ao mundo. Reage ao mundo. Então, isso faz toda a diferença. Vou contar um caso que aconteceu comigo para ver como é que a setioneira precisa de prática, não é uma brincadeira. Eu ia para São Paulo, ia ter um evento de treinamento de preletores em São Paulo, e a minha esposa ia participar de um curso em São Paulo. Então, a minha passagem foi comprada e eu comprei a da minha esposa. Chegamos no aeroporto, os nossos voos saíam, o meu às 8h10 e a dela 8h20. Nos despedimos no saguão, cada um foi para o seu portão, eu peguei meu voo e fui. Ela pegou o dela, Brasília, Congonhas. Chegou em São Paulo em 1h30. Eu, em 1h30, parei em Curitiba. Em Curitiba eu esperei 3 horas, peguei um avião e fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu esperei 7 horas, aonde eu peguei um avião e fui para Campinas. Resumindo, 10h30 da manhã minha esposa já estava em São Paulo e me ligou, amor, estou bem, já estou indo aqui para a academia de Biúna, estou encontrando todo mundo e está maravilhoso. E você? Estou no saguão do aeroporto. Quando ela chegou em Biúna à tarde, amor, estou ótimo, está maravilhoso aqui, como é que você está? Estou no saguão do aeroporto.
Quando ela estava se preparando para dormir, às 10h30 da noite, eu cheguei em Campinas. Quando eu cheguei em Campinas, eu liguei e vi que ninguém estava me esperando, porque eu ia para São Paulo, capital. Quando eu cheguei, ninguém estava me esperando, ninguém entrou em contato comigo. Eu liguei para minha esposa e ela falou, eu vou procurar alguém aqui para tentar te ajudar. Entraram em contato e descobriram que ninguém havia se programado para ir me buscar. Aí falaram assim, pega um ônibus e vem para cá. Eu, beleza, vamos pegar o ônibus. Quando eu cheguei, o ônibus já havia encerrado às 10h30 da noite. Aí eu falei, então deixa eu ver o preço do táxi. Era mais barato eu comprar um avião. Era mais barato eu comprar a passagem de avião, pegar Campinas, Brasília, São Paulo, do que eu pegar um táxi. Aí o pessoal falou, não, então tá muito caro, nós vamos te buscar. Resumindo, chegaram no aeroporto 1h30 da manhã. Eu saí às 8 horas, eu me senti naquele filme O Terminal. Se tivesse aqueles carrinhos para empurrar e pegar moeda, nossa, eu tinha ficado rico de tanto pegar moeda. Eu não aguentava mais comer esfirra de 4 queijos, que eu provei esfirra de 4 queijos do Rio, de Curitiba, de Campinas, então não aguentava mais comer salgado, eu estava cheio. E o pessoal, quando foi chegar, a pessoa que estava vindo, buscando, todo mundo, quando ficou sabendo o que tinha acontecido, todo mundo falou, meu Deus do céu, a gente esqueceu o preletor João, vai ser uma bronca geral. E estava todo mundo preparado, e o preletor que estava vindo me buscar, ele já estava vindo preparando para as desculpas que ele ia dar, da bronca que eu ia dar. Então ele já estava vindo preparado, e caiu um toró, uma chuva, que estava muito complicado, então eles vieram ainda mais devagar. Aí quando chegaram no aeroporto, quando ele abriu a porta, ele desceu do carro e ele foi se desculpar. E na hora que ele chegou, eu fiz o seguinte, na hora que ele apareceu, eu falei assim, graças a Deus que vocês chegaram, meu muito obrigado. E eu entrei no carro e ele ficou calado. Ele ficou calado e ele veio a viagem inteira calado. E eu pensei comigo, deve estar muito cansado, né? Porque eu estou cansado, ele também deve estar cansado. E não falou nada. E no dia seguinte, ele foi às lágrimas contando essa história, porque ele falou assim, eu estava pronto para segurar a briga. Mas quando encontrei o preletor João, ele só agradeceu. Eu fiquei tão surpreso, eu fiquei tão assim, sem ação, que eu não consegui falar nada com ele. Mas ele se emocionou profundamente, porque ele falou, cara, nós abandonamos o cara o dia inteiro. Fizemos ele quicar de aeroporto para aeroporto o dia inteiro, e ele ainda estava com a postura feliz. Por quê? Vamos lá. Eu estava com vontade de quebrar o aeroporto? Sim. Sim, gente. Eu sinto. Eu não aguentava mais, eu já tinha o formato daquela cadeira, eu já estava andando assim. Porque cadeira de aeroporto não é feita para você descansar, ela é feita para te machucar. Então eles fazem, qual é o formato que não tenha do corpo humano? É essa que eu quero. Então quando você fica muito tempo, e agora eles botaram aqueles bracinhos que não deixam nem mais você dormir. Porque antigamente você se esparramava, né? Não, você ainda tem que dormir sentado. Cansa, cansa. Eu estava exausto. Chateado? Óbvio. Eu não queria estar rodando. Minha esposa estava lá já curtindo e eu quicando de um aeroporto para outro. Mas o que a Seitiano ensina? Tudo tem o porquê de acontecer. Então, olha só. Qual era o fato que eu tinha? Me abandonaram, não tiveram respeito, não observaram detalhes. Isso era o fato que eu tinha. Mas o que a gente aprende na Seitianoe? Que a gente tem que receber de forma positiva. Então vamos trabalhar. O porquê que isso está acontecendo? E eu comecei a fazer um trabalho mental de o porquê que as coisas estão acontecendo. Tem a razão de eu estar aqui, nesse momento. E eu comecei a tentar observar qual era a razão disso. Eu comecei a procurar o lado verde da situação. Resultado, quando eu encontrei, eu me agarrei àquela situação e tirei o máximo proveito. O que eu tinha feito? Levado o material para estudar. O que eu aproveitei? Adiantei meu estudo todo. Chegou um ponto que eu já estava tão bom no estudo, que eu já estava, beleza, ainda tenho tempo. Então eu estava curtindo aquele tempo, porque eu não tinha tempo suficiente para estudar. Então me colocar no aeroporto com ninguém que eu conhecia, foi ótimo, porque não tinha ninguém para conversar. Então eu só podia estudar. E fui estudando, e fui estudando, fui estudando, fui estudando. Quando chegou na hora de me buscar, eu estava satisfeito, cansado, chateado, mas satisfeito. Por que eu estava satisfeito? Porque eu consegui realizar algo que para mim era muito importante. E aquele estudo que eu fiz naquele aeroporto foi fundamental numa prova que eu fiz logo depois, que me ajudou na aprovação. Então, e a prova era dificílima, porque eram questões de 5 redações.
E eu pude ir no aeroporto treinar muitas redações, gente. Deu para escrever muita coisa. Então, li um livro inteirinho da coleção A Verdade da Vida. Então, eu fiz muita coisa, gente. Então, eu curti. É como se eu tivesse falado assim, ó, você vai ficar um dia de férias. Então, você descansa, tira esse dia para você, porque eu ia ter que chegar, ia ter reunião, ia ter um monte de coisa. Aquele dia eu podia descansar. Então, daquela situação, eu tirei o proveito disso. Como eu tirei o proveito disso? Quando eles chegaram para me buscar, eu estava tranquilo. Tranquilo. Mas eu tive as oscilações? É óbvio, a gente é humano, gente. A gente sente as coisas. Só que a gente pode reagir de forma diferente. Ao invés de eu pensar que todo mundo era meu inimigo, eu fui colocado aqui por alguma razão. Então deixa eu vivenciar a razão. Deixa eu entender isso daqui. Isso faz com que você crie esperança, gente. Esperança. Então, essas vivências, essa maturidade, ela vem quando a gente busca transformar nossa visão de mundo. Se você tem uma visão de reclamar, como é que vai ser a sua viagem? Boa ou ruim? Péssima. Por isso que tem pessoas que vão passar férias e se estressam. Por quê? Porque elas criam um modelo. Minhas férias vão ser assim. Mas, de repente, não é para acontecer assim, é para acontecer assado. Se você não tem uma visão de receber, o que acontece? Você sofre. Você sofre. E quando você sofre, aquilo que era para divertir, acaba. As pessoas saem para jantar, por exemplo. Elas vão sair para jantar. Aí escolhe aquele restaurante. Você pode dar o azar de naquele dia não ser o melhor dia do restaurante. E você não ter uma comida legal. Aí você fala, caramba, eu vim. Sabe? Frustra. Mas é o que você faz? Em vez de você pegar e sofrer com aquilo, e você tenta ver pelo lado positivo, você tira daquilo um bom momento, uma boa história. Uma vez eu fui com a minha esposa, a gente estava cansado, e a gente chegou no cinema. E na época que a gente estava, a gente ia muito pouco ao cinema por causa do nosso ritmo de estudo. Então o cinema era um luxo, era aquele momento assim que, vou descansar, vamos ao cinema. Aí chegamos no cinema, estava passando 2 filmes. Os 2 tinham chance de ser ruim, eles tinham chance de ser ruim, muito ruim ou médio. Era mais ou menos isso. Vamos escolher o filme. E ficamos lá. Qual filme? O horário foi chegando, qual filme? Pô, a gente só tem chance de assistir um. Qual filme? Ah, então vamos escolher A. Quando a gente entrou, o filme era muito ruim. Mas era com gosto, velho. O diretor pensou, como a gente faz para frustrar e irritar quem está assistindo esse filme? O filme foi muito ruim. E quando a gente saiu com aquela sensação de frustração. Pô, tinha uma chance e a gente escolheu o filme errado. Vamos tirar a coisa proveitosa. Naquele momento, eu falei assim para ela, para minha esposa, não, vamos tirar o lado positivo. Ó, a gente está junto, a gente está bem, a gente está se divertindo. Começamos a ver coisa positiva e a gente começou a se divertir com aquela situação, porque a gente já falou, já sabemos que esse filme a gente não assiste nunca mais. Pagar na língua, porque daqui a pouco eu vou assistir ele de novo, porque meus filhos vão querer assistir. Então, o que acontece? Aí vai chegando, a hora que a gente fala, não, a gente vai assistir, mas naquele momento, como a gente estava buscando ver as coisas positivas e a gente começou a se alegrar, as ideias começam a brotar da mente alegre. De repente a gente teve ideia, e se a gente assistir o outro? Pegar 2 sessões seguidas? Oh, mas será que dá? Aí quando a gente olhou, já tinha passado no cinema. E se tiver em outro cinema? A gente estava no Pier 21, aqui de Brasília, é um shopping que fica beira-lago. E eu achei uma outra sessão no Park Shopping. O Park Shopping fica no outro lado da cidade. Aí eu falei para ela, topa? Topo. A graça não era nem mais o filme, era chegar a tempo de pegar o outro filme. E a gente se divertiu, porque foi o caminho inteiro. Falta 5 minutos. E dirigindo, vamos lá. Não posso tomar multa, não posso causar acidente, nós temos que chegar vivos. Aí chega no shopping, ela desce correndo para chegar na fila, e ela falou, amor, tem mais 4 lugares, compra 2. Quando a gente entrou no filme, o filme não interessava nem mais se era bom ou ruim. A graça foi, porque nós pegamos uma situação ruim e transformamos numa situação boa, engraçada. Que a gente até hoje, a gente ri disso daí, da gente parecendo 2 crianças saindo correndo para pegar o brinquedo. Por quê? Porque nós tiramos daquela situação que aparentemente era ruim, nós extraímos que é o bom. E você pode fazer isso em todos os momentos. Todas as ocasiões. Isso é uma mudança na sua perspectiva de mundo. É uma prática, gente. Isso é praticar. Então você acorda de manhã, você abre a sua geladeira, você queria manteiga, só tem margarina.
Você tem uma maneira de ver isso daí. Ah, eu gosto de manteiga, não gosto de margarina. Você tem a maneira de enxergar isso daí. Você vai decidir como você vai enxergar. Mas a maneira como você vai enxergar, ela vai ser decisiva na construção da esperança e da sua fé. Ela vai ser decisiva. Por quê? À medida que você vai mudando a sua visão de mundo, você vai mudando aquilo que você acredita. Olha que interessante. Quando você sai da visão pessimista da vida, você sai da visão de eu sou vítima e você passa a assumir a postura de que eu sou o protagonista. Porque sou eu que escolho como eu vou receber a situação. Sou eu que escolho como eu vou receber a situação. Você vai tomar banho. Nesse frio gostoso que a gente está passando agora. Acabou a água quente. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Você tem duas maneiras. Você pensa, bom, vou ter que tomar um banho gelado. Eu não gosto de tomar banho gelado. Você pode encarar. Então eu vou entrar no banheiro e sofrer, ou eu posso tirar as lições positivas disso. Ó, gente, todo mundo fala que banho gelado é saudável, eu posso tomar um banho mais rápido, vou economizar água, ó, coisa boa. Porque do jeito que você vai entrar, se ensaboar e sair, você economizou litros e litros de água. Você vai descobrir que pode tomar banho rápido. Então você tem as vantagens de tirar. Por exemplo, você está em várias outras situações que você tem a capacidade de interpretar aquilo de uma maneira positiva. E quando você traz isso para o âmbito próximo a você, ainda é mais eficaz. Então, a importância de mudar a sua visão de mundo, ela é fundamental. Por isso que a Seichonoye é uma filosofia positiva. Por que a Seichonoye é filosofia positiva? Não é porque positivo é bonitinho. Ah, eu sou positivo porque é tão fofo. Não, gente. É porque ela é extremamente eficiente. Se eu tenho uma visão positiva, eu consigo construir uma visão de mundo como, gente? A nossa visão de mundo, deixa eu botar aqui no preto, ó. Se eu sou positivo, a minha visão de mundo, ela é promissora. O que ela é promissora? Que ela vai ser maravilhosa. Promissora. Então, eu tenho uma visão de mundo promissora. Ou seja, eu tenho uma visão de mundo propícia ao meu crescimento. Olha como isso é importante. Na hora que eu tenho uma visão de mundo promissora, eu acredito que o mundo me dá possibilidades. Você sai da postura de que todos estão contra mim e você entra na postura que eu tenho chance de fazer a diferença. Fui pedir ajuda, eu queria casar, precisava de uma promoção no trabalho, eu trabalhava como servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, eu precisava de uma função e para conseguir juntar o dinheiro para pagar o casamento. E a minha esposa falava, vamos casar? Eu falei assim, vamos, deixa eu só me preparar, que eu preciso ver o local para a gente morar, tudo mais. A minha esposa estava estudando para concurso, eu já era concursado, estava começando os meus estudos para a magistratura, mas estava muito, muito iniciante ainda. Então eu comecei a procurar uma função. Nisso apareceu uma função no local, abriu a seleção e a promotora que trabalhava com o juiz é minha amiga. E a promotora foi lá conversar com o juiz, só faltou falar que eu voava. Mentiu descaradamente. O cara é fantástico, o cara é maravilhoso, sabe tudo. Mó mentira. Eu até brinquei com ela, não mente assim, ué, porque ele vai me conhecer e vai ver que não tem nada disso, né? Mas falou assim maravilhas para o juiz. Beleza, eu conheci o juiz simplesmente me detestou. Ele não foi com a minha cara. E eu estava lá, praticando a meditação Shinsokan, fazendo oração para os antepassados. Eu estou lá, tudo já melhorou, já deu certo, eu já consegui. Quando o juiz olhou para a minha cara, detestei você. Aí você murcha, aí você fala, poxa, eu estou rezando, eu fiz tanta meditação, eu esperava que a reação fosse diferente. Mas é porque a gente não está enxergando todo o cubo. Então, na hora que ele não gostou e descartou, escolheu duas outras pessoas, aí eu falei assim, poxa, mas o que a gente aprende na Seichonoye? Que a nossa visão de mundo ela é promissora. O que eu afirmei para mim? Coisas melhores virão. E a gente só pode afirmar isso se a gente entender que a visão de mundo ela é positiva. Então, ou seja, eu preciso continuar trabalhando e me esforçando para crescer. Não é ficar parado, não. Coisas melhores virão e eu fico parado. Não, é trabalhar. O que acontece? 11 meses depois, apareceu a equipe ideal para que eu pudesse me desenvolver e fui convidado, não precisei nem procurar, eu recebi o convite.
porque a equipe mudou de local, lembraram de mim e me chamaram, me convidaram e eu consegui a função que eu precisava. O que aconteceu com aquele local que não me aceitou? Acabou que o local, o juiz estava envolvido num caso seríssimo de compra, de corrupção, compra e venda de sentença. Todo o gabinete dele foi investigado, ele foi afastado das atividades e todo mundo perdeu a função, além de responder em processo criminal. Aí quando eu vi isso, opa! Já sei por que eu não fui para lá. Então a gente faz a oração acreditando que vai ser do jeito que eu quero. Mas é do jeito que você quer? Não, é do jeito que tem que acontecer. Só que na ansiedade de ver a transformação, a gente foca só naquilo que acontece. Então a pessoa, eu rezei e não deu certo. Deu certo. Deu certo. Não deu do jeito que você esperava. Você ainda não sabe o que aconteceu? Você não sabe o que vai acontecer? Preletou, você foi na casa do meu familiar, rezou e ele morreu. Não deu certo. Mas deu, ué. Você não sabe se o que ele estava precisando era só aquele final de iluminação para a alma dele acender, ué. Porque a pessoa, ela quer que o parente cure. Só que a vida não está se importando com a cura ou não do corpo. A vida está preocupada com a evolução. Se a alma evoluiu e não precisa mais do corpo, vai morrer. Quer você queira, quer você não queira. Quer você queira, quer você não queira. Eu tinha uma colega, não é brincadeira, ela com um familiar acamado, quer fazer oração? Não, não quero não, que eu estou com medo dela morrer. A pessoa está sofrendo, deixa sofrer, mas está do meu lado. Por quê? Porque as pessoas acham que a oração tem que ser do jeito que ela quer. Do jeito que ela quer. E não é do jeito que você quer, é do jeito que tem que acontecer. E quando você começa a soltar, inclusive isso, você vai percebendo que as coisas vão naturalmente assumindo a forma e a oportunidade necessária para que na sua visão de mundo as coisas aconteçam. Então uma visão de mundo, olha que interessante, uma visão de mundo, o mundo é promissor, uma visão de mundo negativa, qual é a chance da coisa negativa acontecer? Muito, porque é aquilo que você está construindo. Numa visão de mundo positiva, qual é a chance da coisa positiva acontecer? Também muito. É aqui que entra o fator oração, que é tão importante. Por que as pessoas não conseguem entender oração? Porque elas acham que oração não tem a ver com sua visão de mundo. Quando a pessoa tem uma visão de mundo negativa, ela está orando negativo. E o mundo que é promissor vai entregar a ela o que é negativo. Quando a pessoa tem uma visão de mundo positiva, ela está orando positiva. O que o mundo vai entregar a ela? Positivo. Eu conheço uma pessoa que era super positiva e só coisa dá errado na vida dela. Uma coisa é eu ser positivo para os outros, outra coisa é eu ser positivo para mim mesmo. É completamente diferente. É completamente diferente. Eu conheço pessoas que sorriem e não são felizes. Eu conheço pessoas que elas mostram uma aparência que não é a verdade. Aí você vê aquele casal separando. Como é que eles separaram, gente? Eles são tão maravilhosos. Vai conviver. Vai conviver. Porque quando você vai conviver, você fala assim, não é assim não. Véio. Porque na convivência é que a gente mostra o que nós realmente somos. Aquilo que nós guardamos dentro de nós. A nossa verdadeira visão de mundo. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente fala, gente, é importantíssimo mudar a visão de mundo. E aí vem, olha que interessante. Professor Masaharu Taniguchi. Página 111. Se hipnotizar uma pessoa e lhe disser, mesmo que você deseje levantar os braços, não conseguirá. Vamos, tente levantá-los. A pessoa fará muito esforço tentando levantar os braços, mas não conseguirá. Por mais que se esforce desejando levantar os braços, não o conseguirá, porque não há o poder da fé que acredita, posso levantar. O poder da fé está em acreditar. Citionei ainda aprofunda isso daí, mas vamos botar aqui, acreditar. E daqui a pouco eu vou trabalhar isso aqui. E aí ele continua. Aquele que deseja, porque não possui a fé, posso progredir na vida. Aquele que deseja progredir na vida deve acreditar, consigo progredir na vida, em vez de pensar, quero progredir.
Em relação à doença, também deve acreditar, vou me curar, em vez de pensar, desejo me curar. Ao realizar uma prova também, deve pensar, vou ser aprovado com toda certeza, em vez de desejo ser aprovado. Conta-se que no vocabulário mental de Napoleão só existia a palavra possível e não as palavras talvez e impossível. Por isso Napoleão foi poderoso. Napoleão foi uma personalidade que marcou a humanidade. Ele mudou muito, inclusive a geopolítica mundial, exatamente pela a força que ele tinha na esperança, que a esperança é exatamente a convicção. A convicção. Então, olha só, quando você tem, vamos destrinchar um pouquinho mais isso aqui, deixa eu apagar aqui, para eu ter aqui espaço. Quando a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho mais, a gente vai perceber que é o seguinte, esperança não é meramente achar que é possível. Ai, eu gostaria de ser melhor, eu tenho esperança. Não tem. Esperança não é isso. E é esse que é o ponto que uma visão de mundo correta precisa dar. Se o mundo é promissor a você, se você tiver uma visão de mundo positiva, a esperança vai se tornar uma convicção. Vai acontecer. Então a sua esperança ela passa a ser digamos assim, uma espera daquilo que está sendo construído. Qual o problema das pessoas? Como a esperança é pode ser que aconteça, então a pessoa fala, pode ser que sim, pode ser que não. A esperança cai. Se a esperança cair, não abre portas para a fé. A esperança é você saber que o caminho é aberto, e ele é aberto. A fé é você andar pelo caminho. Andar pelo caminho. Qual foi a grande transformação que aconteceu comigo dentro da Seichonoe? Me injetaram esperança e fé. De qual maneira? Você é filho de Deus e a sua vida vai ser maravilhosa. Para tanto, você precisa acreditar nisso e caminhar. Foi isso que fez a diferença na minha vida. Não foi nada de você foi abençoado, você recebeu isso. Eu estava até rindo que falaram para mim, nossa, você foi muito abençoado quando você nasceu. Todos nós fomos abençoados quando nós nascemos. Se você nasceu, você é abençoado, porque você tem a chance de cursar a escola da vida. A bênção ou a sorte não é o fato de você ter nascido diferenciado ou não. É a capacidade que você tem de construir esperança e fé corretos na sua vida. E você só vai construir isso se você tiver a visão correta. Por isso que na Seichonoe a gente estuda tanto, a gente pratica tanto. Para o quê? Para nós começarmos a entender a visão de mundo. Então, olha só, você está dentro de uma situação que parece ser difícil. Ela está mostrando aquilo que é ruim. Aí você tem a visão de que vai dar tudo certo, você começa a ter convicção e acreditar que tudo vai dar certo. Você tem esperança e fé. Vou contar um caso muito interessante. Estava em São Paulo, a gente foi de ônibus, ônibus comercial, e iríamos voltar de ônibus comercial. Normalmente as viagens para as academias a gente faz com ônibus fretado, né? As regionais elas montam a caravana, freta o ônibus e a gente vai de ônibus. Só que dessa vez a gente foi de passagem comprada. E o seminário terminou 13h. Nós chegamos na subsede lá em São Paulo, 2h30 mais ou menos, 15h, e o nosso ônibus ia partir às 6h. E cada um inventou uma coisa maluca de fazer, como se São Paulo fosse um bairro. Ah, turma, eu vou para a Liberdade. Ah, eu vou fazer isso. E eu falei, eu vou dormir. Aí fui lá para o dormitório dormir, de repente eu acordo 5h, o pessoal me sacudindo, nós vamos perder o ônibus. O ônibus sai às 6h. Ué, mas não é aqui do lado? O aqui do lado de São Paulo é 1h. Saímos correndo para o metrô, pegamos o metrô 5h10. Chegamos na rodoviária 6h10. Quando a gente foi descer, tínhamos perdido o ônibus. Eu tinha na época 16 anos, 17 anos. Não tinha conta bancária, não tinha dinheiro e não tinha nem telefone para ligar para meus pais. Aí os adultos que estavam lá e estavam nos orientando, eles falaram, gente, a gente não tem dinheiro, como é que nós vamos fazer? E a gente o pessoal começou a ficar desesperado, nós estávamos em 15, e teve gente que só foi chegar na rodoviária às 9h da noite. Você vê como é que o pessoal estava perdido no mundo. O ônibus era às 6h, a pessoa chegou às 9h. Ixi, gente, cheguei um pouquinho atrasado. Aí, 11h, estávamos todos nós reunidos, tomando a decisão. O que nós vamos fazer da nossa vida? A gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro.
Aí tivemos a ideia de, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer oração, depois da oração a gente tem certeza que tudo vai resolver. Só que tinha alguma solução? Não. A gente simplesmente falou assim, vai tudo resolver. Começamos a trabalhar uma nova visão de mundo. Não, gente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Alguma coisa vai acontecer, vai dar tudo certo. Começando a ter a visão, começou a gerar a convicção e a esperança. Não que não tivéssemos, mas ela fortifica. Quando terminamos a oração, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um cheque meu, não tem fundo cheque, mas até descontar, é o tempo da gente chegar em Brasília, a gente junta dinheiro de todo mundo e a gente cobra o cheque. Beleza? Beleza. Graças a Deus alguém trouxe talão de cheque. A geração hoje não sabe nem o que é isso. Não sabe o que é cheque, muito menos o que é talão. Aí o que acontece? Deu lá o cheque. Na hora que deu o cheque, o rapaz da empresa recebeu, com muito feliz, e ele falou assim, olha, para retribuir o carinho de vocês, toma uma revista da Seitonê. Quando deu a revista da Seitonê, o gerente da empresa estava passando atrás do vendedor, ele olhou a revista, essa revista eu conheço. A minha esposa recebe essa revista e tem tanta coisa legal nessa revista, porque é tão difícil você encontrar uma leitura positiva. Deixa eu ver essa revista. E ele começou a folhear e a gente ficou super feliz, né? Divulgamos a revista, estamos lá. E a gente ficou preocupado em transmitir o conhecimento, falar da Seitonê para o cara. O cara perguntou, o que aconteceu? Aí a gente foi falar que a gente perdeu o ônibus. Ele, vocês perderam o ônibus? Ih, gente, pessoas iluminadas como vocês merecem transporte particular. Pode rasgar esse cheque, não quero receber não. Estou mandando um ônibus semi-leito que eu acabei de adquirir, que a empresa acabou de adquirir, ele vai emplacar lá em Brasília. Vocês podem embarcar nele, vocês vão de graça. A gente estava comprando o pau duro e a gente foi de leito. Eu fui deitado em 4 cadeiras, porque era um ônibus todo nosso. Todo nosso. Tinha ainda plástico em alguns bancos, de tão novo que era. O ônibus foi sem emplacamento para lá e ele mandou a gente. Isso virou um baita relato. Mas o que isso foi possível? Porque a gente teve uma visão positiva. Se tivesse chegado reclamando, na hora que desse a revista, o que a pessoa ia fazer? Não, eu quero a revista desse povo reclamão. Eu quero esse tipo de coisa, quero nada. E abrir a porta para isso, não ia. Não ia abrir a porta para isso. Não ia. Então, essa maneira de enxergar o mundo é que vai construindo a esperança e fé. E aí a gente aprofunda. A convicção é algo que você grava no fundo do seu subconsciente que vai dar certo, que já deu certo. Que já deu certo. E o acreditar é aquilo que te move ou que faz com que você concretize, realize o sonho, ou que seja, a força motriz. Olha que interessante. Quando eu estudava para juiz, eu acreditava, a vida me deu a oportunidade. Eu vou me dedicar, eu vou fazer o concurso de juiz. Qual era o que todo mundo falava para mim? É difícil, você não consegue, é muito difícil. Tanto que quando eu falava que eu estava estudando para juiz, o pessoal fazia assim, ah, você tá? Sabe aquela cara, eu não vou falar para não te desanimar? Não era todo mundo que acreditava. Os meus colegas que estudaram comigo, eles riam. Não tem condição nenhuma. Por quê? Porque eles estavam olhando na visão pessimista. Eu fui um péssimo aluno no 2º grau. Então, quem não estuda, não tem condição de dar a volta por cima. Era isso que vendiam. Eu comecei a me dedicar. Professores não acreditavam em mim. Eu tinha professores que falavam assim, você não tem nível. E ele estava mentindo? Não, eu não tinha nível. Mas isso não quer dizer que eu não podia adquirir nível. Por quê? Se eu tenho a convicção que já deu certo e eu vou criar força motriz, aí eu comecei a trabalhar para estudar. O que eu fiz, gente? Eu trabalhava com uma juíza, a juíza foi embora, eu fiquei até mais tarde. No que eu fiquei mais tarde, na hora que ela saiu, deu tchau, eu olhei para minha colega, vamos lá. Nós pegamos uma máquina fotográfica, eu vesti a toga dela, até hoje ela não sabe que eu fiz isso. Eu vesti a toga dela e bati foto. Eu sentado na sala de audiência e eu em pé com a toga. Tirei a toga, botei do mesmo lugar. Sabe aquele filho que rouba o carro do pai? Eu deixei igualzinho para não ter suspeita que alguém pegou. Revelei essas fotos e colei nos lugares que eu mais via no meu quarto. No meu quarto. Todas as vezes que eu levantava, eu olhava a foto dele de toga. E eu pensava, eu já sou juiz. Estava construindo a esperança dentro de mim. Eu não afirmava, eu quero ser. Eu afirmava, eu já sou. Por quê? A visão positiva de mundo de que
eu tenho todas as condições e se eu me esforçar, a coisa vai acontecer. Fui reprovado a primeira vez, fui reprovado a segunda vez, fui reprovado a terceira vez. Já estava assim, todo mundo já sabia tanto de reprovação que eu tinha. Aí quando eu fui reprovado a quarta vez, bateu um desânimo gigantesco dentro de mim. Pensei em desistir, falei, vou desistir, não vou fazer mais nada, não é isso que eu quero. Só que o que acontece? Havia sido trabalhado muito dentro de mim a construção da esperança e da fé. Então, quando eu falei, eu vou desistir, eu não consegui desistir, porque dentro de mim já estava imensamente gravado. E foi a hora que eu tive uma visão, não visão espiritual, gente, sabe aquele sonho acordado que você tem? Porque a gente fala que tem visão, o pessoal acha que você, viu o espírito, não tem nada disso. Simplesmente eu vi uma criança, na época eu não tinha filhos, né? Então seria o meu filho ou minha filha chegando para mim perguntando, papai, se eu quiser ser tudo na vida eu posso? E aquilo doeu dentro de mim, que eu falei, cara, como é que eu posso falar que pode se eu não estou acreditando? Naquilo foi fundamental para a minha mudança, eu falei, opa, eu não falei que eu já deu certo? Eu não falei que eu tenho uma força para realizar? Então eu vou até que seja a última coisa que eu faço. Nem que a minha aprovação seja me dada dentro do túmulo, mas que eu vou nesse negócio, agora eu vou, com tudo. Mudou a maneira de enxergar, de encarar tudo. A dedicação veio com muito maior intensidade, com muito maior força. A dedicação veio 3 vezes mais forte e logo depois, no outro concurso, mesmo sendo reprovado nas fases, no final do concurso eu acabei passando. Por que isso aconteceu? Porque a esperança e a fé foram construídas dentro de mim. E detalhe, gente, você começa a observar isso, que isso dá efeito. Todo mundo ao lado começou a sentir. Todo mundo começou a falar assim, eu sinto que vai acontecer. Por quê? Porque você vai concretizando no mundo mental. Como é que funciona? Um sonho desenhado no mundo mental, ele se realiza no mundo fenomênico. Se o sonho for negativo, materializa-se negativo. Se o sonho for positivo, materializa-se positivo. Por isso que a esperança e a fé têm força, têm poder. Por que eles têm poder? Porque você está moldando o mundo mental. E para moldar o mundo mental, você só molda se você tiver uma visão positiva da vida. Por isso que a Sentinela fala, muda. Por que a gente agradece? Eu tomei um banho. Desci do ônibus, tinha acabado de chover, L2 Norte. Tinha acabado de chover, desci do ônibus, estou esperando para atravessar. Uma via vem num sentido, a outra vai no outro sentido. Parei no meio das duas vias. Está vindo o ônibus passa. Todo mundo que está do meu lado dá 2 passos para trás. E eu olho e falo, por quê? Só aquela onda me engolindo. Mas me encharcou, até meu perispírito ficou molhado, gente. Nem se eu tivesse entrado numa piscina, eu tinha me molhado tanto, gente. Molhou completamente. E eu todo encharcado, parado assim, e eu não sabia se eu ria primeiro ou se eu esperava olhar para as pessoas rindo de mim. Porque eu estava completamente encharcado. E aquilo eu pensei, bom, eu já tenho que aprender agora a atravessar a rua em dia de chuva. Você vai ficando esperto. Mas o que acontece? É para mostrar que é o seguinte, as coisas acontecem independentemente de você estar ou não fazendo oração. O ponto é, o que você vai extrair daquela situação? O que você vai extrair? Em vez de eu ficar com ódio do motorista, eu ri. Porque foi muito engraçado, gente. Eu parado olhando assim para o lado, e a onda se formando. E o que aconteceu? Que nem o dia que eu fui tomar um picolé de coco, o picolé caiu na praia. Enterrou na areia. Aí eu olhei assim, meu pai falou, não vou te comprar outro. O que eu fiz? Eu lavei na água do mar. Aí eu fui tomar o picolé, eu estava tomando picolé assim, ó. Estava salgado. Aí eu esperei sair toda aquela parte do coco salgado até chegar no coco doce, para eu curtir. Isso tudo, gente, você pode ficar muito bravo, você pode rir disso. E à medida que você vai tendo leveza, que você vai aprendendo a mudar, você vai entendendo que a vida ela tem muito mais oportunidades de você agradecer do que você ficar reclamando. E quando você agradece, você vai construindo no mundo mental aquilo que é necessário para você transformar a sua vida. E na hora que você constrói no mundo mental aquilo que é necessário para transformar a sua vida, modifica a sua existência. Então, qual é o grande problema que nós temos hoje? O que estão roubando da gente? A esperança e a fé. A esperança e a fé. Um colega meu chegou para mim e falou assim, eu estou com um problema de saúde.
Eu virei para ele e falei assim, não, mas tenha certeza, você vai sair dessa. Aí ele, eu queria. Eu falei, não, você quer, vai sair, acredita, eu já saí dessa. Não, eu não posso falar isso não, porque o médico falou que o meu problema é incurável. Aí eu perguntei, você conhece a sua religião? Aí ele falou, não, eu sou cristão. Eu falei, então, a força de Jesus vai te curar. Ele, pois é, né? Mas eu acho que não. Eu falei, por que não? Aí ele, porque meu médico falou que é incurável. Eu falei, cara, mas Jesus, ele. Não, porque o médico falou que é incurável. Aí eu falei para ele, então me apresenta o teu médico. Aí ele, por quê? Porque teu médico é mais forte que Jesus. Você prega uma fé, mas na hora de viver essa fé você não acredita, por quê? Está faltando construir o positivismo. Até dentro das religiões as pessoas estão negativas e não estão percebendo. Até nisso, as pessoas elas não estão observando. Construir esperança não é você viver que nem um lunático, acreditando que as coisas estão todas certas. Não, o que está errado, o que está certo, está certo. O ponto é, o que eu posso tirar de bom do que está errado e o que eu posso melhorar no que é aquilo que está certo. Essa é uma visão sábia e correta da vida. Porque você vai construindo os degraus necessários para você crescer na convicção que já deu certo. Quando você chegar na força necessária, você acredita, eu sou capaz. Então, olha só, a Seitonê fala, o homem é filho de Deus, o ser humano é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, correto? Ó, gente, que fraqueza, gente. Todo mundo é filho de Deus? Sim, isso, gente, vamos fingir que a gente sabe. Vamos lá. O homem é filho de Deus? Sim. Todo mundo está manifestado? Não. É esse o ponto. Todo mundo é filho de Deus? Sim. Está todo mundo manifestando o Filho de Deus? Não. Se você achar que o Filho de Deus que está projetado é tudo, você perdeu a esperança e a fé na tua vida. Por que as pessoas não querem crescer? Porque elas querem ser aceitas nos defeitos que elas têm, sem nenhum propósito de mudança. E isso não é certo. O certo é você falar, eu tenho os meus defeitos, ok, a minha projeção, mas a natureza divina que está dentro de mim vai se manifestar. Eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou mostrar o que eu tenho de melhor para você e para o mundo. Essa é a postura correta de um verdadeiro filho de Deus. E essa pessoa muda, transforma e faz a diferença na vida. Como Gandhi falou, primeiro te ignoram, depois riem de você, depois vêm te combater e no final você vence. Essa é a postura que faz a diferença na vida das pessoas. Porque na hora que você tem a convicção, eu sou filho de Deus, então vamos trabalhar a força para manifestar o Filho de Deus. Aí vem a prática. E não fica só no blá blá blá. Não fica só no, eu vou fazer um dia, eu queria ser. Não, você pode, desde que você comece a trabalhar a visão correta de mundo. Então, é fácil, gente? Não, não é fácil. Mas é possível. Porque se fosse impossível, a gente não estava gastando um latim aqui para mostrar para as pessoas. Como é que eles pegaram um jovem complexado, cheio de dificuldade, como eu, e transformou numa pessoa capaz de fazer a diferença na vida das pessoas? Não porque eu sou o melhor. Não é isso. Simplesmente porque me encheram de esperança e de fé. E aqui eu pude trabalhar. Eu pude trabalhar. Então, qual é o segredo do sucesso? É você descobrir que dentro de você há força infinita e você trabalhar a força necessária para manifestá-la. Simples assim. Simples. Na vida prática, difícil? Óbvio, óbvio. Aqui a gente não tampa o sol com a peneira. Por isso que movimentos assim, às vezes não enchem. É muito mais fácil ir para um lugar que eu não preciso fazer nada e já está salvo. Não é mais fácil? É muito mais fácil. Agora você chega aqui, eu estou vivendo um problema de desarmonia. É você que vai ter que manifestar a Deus. Pô, eu? Por que não o outro? Porque é você que tem que levar a sua vibração. É você que tem que extrair o que tem de melhor. É você que tem que fazer aquilo que é o que tem que ser feito. E isso dá trabalho, mas ao mesmo tempo te dá poder, te dá autonomia, te dá crescimento, te dá liberdade. E isso é um ponto que a gente precisa trabalhar, isso vai ser até tema, talvez, da palestra da semana que vem, que eu vou falar sobre felicidade. Que as pessoas hoje em dia estão com uma ideia equivocada de felicidade, e é importante a gente trabalhar o conceito real, porque felicidade não é simplesmente você estar agora eu não tenho mais problema nenhum na vida. Isso não é felicidade. Felicidade é outra coisa. Mas o ponto é você entender o poder da esperança e da fé. Quando você acredita, eu
posso. Olha a diferença, olha só. Você vai falar assim, ó, um exemplo, vou perdoar. Ah, eu gostaria de perdoar fulano. Isso pode ser sim ou não. Agora, eu vou perdoar fulano. Eu já perdoei. O já perdoei não é que você vai ficar, não, eu já perdoei, mas só não quero ver. Isso não é perdoar. É tão engraçado, gente. Conversava com a minha mãe, uma amiga da minha mãe, falando, né? Minha mãe foi comentar, porque a gente não deve falar mal da família pro namorado ou pra namorada, comentando assim, né? A gente não deve falar mal do cônjuge e tudo mais. Aí a pessoa virou e falou assim, pois eu não falo, nunca falei mal do meu ex-marido para as minhas filhas. Só falei que ele não presta, que não pagou pensão alimentícia e que nunca me ajudou em nada. Realmente não falou nada de mal. Que nem o cara na audiência. Essa história eu conto que eu achei o máximo. Ele veio, desceu o rosário contra a ex, eu virei para ele e falei assim, o senhor precisa perdoá-la. Mas eu já perdoei, só não quero que ela seja feliz. Show de bola. Como as pessoas chegam para mim nas audiências de violência doméstica e falam, eu amo ela, então por que o senhor bateu? Porque eu amo. Que diacho é isso? Que diacho é isso que as pessoas estão interpretando? Porque assim, falar eu já perdoei, não quer dizer que você vai ficar parado, eu já perdoei, só quero que você exploda. Isso não é perdão. Quando a gente aprofunda no perdoar, é uma coisa muito mais séria. Mas quando você fala eu já perdoei, é que você vai trabalhar para manifestar o perdão. É diferente. Eu já passei na prova, eu já firmei, preletor, 10 vezes que eu já passei na prova. Está estudando? Não, então você não está afirmando. Isso não é esperança, isso é ilusão. Isso é ilusão. Eu já me curei. Está mudando os seus pensamentos? Está parando de reclamar? Está agradecendo? Está se reconciliando? Não, então você não está com pensamento de esperança, você está se iludindo. É diferente, porque quando você tem esperança e você afirma, eu vou, você está construindo a força para fazer. Se você fala, eu vou passar num concurso, e você senta e estuda, você está construindo a verdadeira esperança e a verdadeira fé. Agora, se você fala, eu vou passar num concurso e eu estudo, um dia eu estudo, não vai, você está se iludindo. Por isso que a esperança e a fé têm poder real, quando nós entendemos quem elas realmente são. Ok, gente? Tranquilo? Olha a importância da meditação. O que a meditação Shinsokan fala para a gente? Que nós somos filhos de Deus, que dentro de nós há sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Todas as boas coisas estão inseridas nesses 6 atributos. E a meditação Shinsokan, você afirma categoricamente que tudo está dentro de você. Logo, se você quer ter uma verdadeira esperança, você pratica a meditação Shinsokan para gerar a convicção de que você realmente tem a força para realizar. É assim que a gente se transforma. É assim que a gente faz. É assim que a gente exterioriza o nosso potencial, construindo a verdadeira esperança e trabalhando na verdadeira fé. Ok, gente? Vamos para a nossa meditação? Então, muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, todos sentando e assumindo a posição de oração. Mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, olhos fechados, respiração vagarosa, profunda. Vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira, onde tudo já está concretizado. É só pensarmos, Deus já criou tudo maravilhoso, logo essa maravilha está dentro de nós. A esperança e a fé verdadeira é nós concretizarmos, é acreditarmos nessa existência que já está pronta e trabalharmos para que ela se concretize no mundo das formas. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira.
É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Agora visualizemos esse mundo perfeito e maravilhoso que é o mundo da imagem verdadeira. Nós somos integrantes, nós fazemos parte desse mundo perfeito e maravilhoso. Nós somos a vida de Deus. Portanto, tudo está dentro de nós. A fé e a esperança são a concretização e a materialização do mundo que já existe dentro de nós. Meditemos e contemplemos.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Aos que estão aqui presentes, podemos nos levantar para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar. Deixa eu puxar o quadro aqui para passar o dever de casa. Vamos lá, dever de casa que são práticas simples que nós fazemos durante a semana, exatamente para praticarmos, guardarmos, gravarmos ainda mais dentro de nós aquilo que nós aprendemos. Então, deve-se fazer o dever de casa com empenho, exatamente para que você possa praticar. Uma das grandes dificuldades de algumas pessoas é mudar a visão. E por que não muda a visão? Porque não pratica. Ah não, o dia que acontecer alguma coisa maravilhosa, eu vejo positivo. Não vai acontecer? Nunca. Somos nós que fazemos as maravilhas acontecerem na nossa vida. Porque tem pessoas, gente, que tem uma família maravilhosa e não reconhece. E tem pessoas que aprendem a reconhecer a maravilha da família que tem. Então, esse aspecto faz toda a diferença. A pessoa pode ter a maravilha. Se ela não está pronta para reconhecer, é indiferente. Primeiro dever de casa é fazer nossa meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. E o segundo, a gente pode repetir as seguintes frases. Olha só, você repetir as frases. Só vejo o bem, o belo e o que é verdadeiro. Esse verdadeiro é o que é vindo de Deus. E isso é verdadeiro. E espiritualmente falando, só é verdade aquilo que é perfeito, que é a própria imagem de Deus. Então, só vejo o bem, o belo e o que é verdadeiro. Isso vai fazer o que com a sua mente? A você treinar a ver o que é positivo. E o treino de ver a positividade muda a sua visão de mundo. Então, a situação está acontecendo, você fala assim, não, só vejo o que é bem, belo, verdadeiro. Isso daí vai te ajudar a você começar a transformar ainda mais e fortificar a sua nova visão de vida. Tranquilo? A gente pode repetir isso aqui, gente, umas 100 vezes por dia. Nossa, gente, faz uma diferença. Só vejo o que é belo, só vejo o que é belo, você veja o que é belo. Você vai observar que você vai começar a ter uma certa distanciamento daquilo que é feio. A gente às vezes abre o jornal e vem lá, crise, guerra, homicídio, homicídio, crise, guerra, aí outra crise, um homicídio e uma guerra com homicídio e crise. Aí você fala assim, meu Deus, só tem isso. Aí você fala, não, não quero ver isso, eu quero ver outra coisa. E às vezes você vai se atentar para uma obra de arte, você vai atentar para uma bela música, você vai se encantar com um momento de afeição, aí você foca naquilo que realmente é belo, sua mente se alegra, você está mudando o mundo.
Então, ao invés de você focar naquilo que é negativo, você aprende a focar naquilo que é positivo. Tudo bem, gente? Quero agradecer muitíssimo a presença, o carinho de cada um de vocês. Um beijo no coração, feliz semana e não se esqueça, tenha esperança e fé, porque você nasceu filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado.